Urgente! Belarus entra na guerra. Lukashenko prepara o primeiro tiro. Ordem secreta de Putin é acionada. Drones russos já voam de Minsk. Apocalipse na Rússia. Vingança da natureza pela Ucrânia. Rússia refém de catástrofe. Daguestão submerso. Barragem rompe em Makachkala. O acerto de conta sangrento de Putin veio de onde não se esperava. Explosão em Budapeste. Não haverá eleições. Orbán em agonia. A visita a Enzo foi a sentença do prender. Colapso geopolítico ao vindo. Putin em pânico. O homem do bunker vê drones da OTAN. Ditador declarou guerra aos Bálticos. Zakharova e Peskov se afogam em histeria. Tudo isso a seguir em nossa edição. Ponto crítico. Neste momento, Belarus prepara uma ofensiva ativa. Nova guerra começando. O fogo se espalhou. Drones russos voam via Lukashenko. A Ivin esconde tudo. Moscou deu um mau exemplo a Minsk e parece que pode acabar pagando por isso. Um roteiro conhecido já está na mesa. Para que lado, afinal, o ditador bielorrusso pretende dar o primeiro tiro? E será que ele não vai acabar dando um tiro no próprio pé? Saiba mais a seguir. O regime de Putin prepara uma nova base para ataques contra a Ucrânia, desta vez do território de Belarus. Não pode haver, Pavel, nenhum tempo de paz. Estamos nos preparando para a guerra. Moscou planeja instalar bases de drones de longo alcance em Belarus, um passo que pode reduzir drasticamente o tempo de reação da defesa aérea ucraniana e mudar o equilíbrio das ameaças. Belarus nunca esteve tão preparada para a guerra como está hoje. Em todos os 31 anos de Lukashenko no poder, ele nunca investiu tanto no desenvolvimento do setor militar em Belarus. E os números falam por si só. Só na última semana, a Rússia lançou cerca de 400 drones de longo alcance e dezenas de mísseis contra a Ucrânia. O impacto principal foi na infraestrutura civil. Há mortos e dezenas de feridos. Putin não tem condições de realizar... O exército de ocupação de Putin não tem condições de realizar ações ofensivas. Isso não existe. E o exército de Putin não tem nenhum potencial para ações ofensivas. E Putin e seu comando mudaram totalmente o foco para ataques contra as cidades pacíficas da Ucrânia. E isso é apenas parte de uma estratégia mais ampla. Após o ataque massivo de 24 de março, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou: a Moscóvia se prepara para uma nova fase de escalada. Temos informações claras de que a Rússia planeja a instalação de mais estações terrestres de controle de drones de longo alcance, tanto no território temporariamente ocupado da Ucrânia, quanto de 4 estações no território de Belarus. Reagiremos de forma apropriada. Se antes Belarus era usada como um corredor conveniente para a guerra, agora as máscaras caíram. Minsk se envolve cada vez mais no conflito, deixando de ser um território de trânsito para se tornar uma base russa completa para ataques contra a Ucrânia. Desde o ano de 2022, tropas já entraram por aqui, mísseis foram lançados e a ofensiva contra Kiev teve início. E, pelo visto, o ditador bigodudo já está pronto para colocar a Belarus abertamente sob ataque direto. Para a Ucrânia, isso traz novos riscos. E o fator determinante aqui é a distância. A distância mais curta de Kiev até a fronteira com a Rússia é de 200 a 250 quilômetros. Esse é um tempo que favorece a defesa aérea ucraniana. Mas se posições de lançamento surgirem em Belarus, a distância cairá para cerca de 100 quilômetros. Isso significa menos tempo para detecção, menos tempo para reação e um risco muito maior de romper a defesa antiaérea. E nessa configuração, não é apenas a Ucrânia que fica sob ameaça. Os riscos estão se aproximando rapidamente das fronteiras da OTAN. A Rússia é uma sociedade civil destruída, que está simplesmente voltada apenas para a guerra. E só com a guerra, a Rússia e sua liderança conseguem existir com sucesso. E sobre a guerra, claro, podemos falar, mas é natural que todos os especialistas concordem. A Rússia será absolutamente incapaz e não terá condições de travar qualquer guerra significativa contra as forças europeias unidas. A única coisa que Putin consegue fazer hoje em dia é a desestabilização, mas até isso já está se tornando difícil.
Ao mesmo tempo, diante dos fracassos no fronte, o Kremlin aposta no que sabe fazer de melhor, a intimidação. E Belarus, nessa estratégia, acaba se tornando um instrumento fundamental, uma plataforma a partir da qual se pode aumentar a pressão e expandir a zona de ameaça. Urgente, Rússia enfrenta catástrofe, emergência lá, Daguestão ficando submerso. O mau tempo atingiu Makhachkala e ainda houve rompimento de uma represa. Milhares de russos estão isolados. Autoridades fingem tudo sob controle. O apocalipse do século. A culpa disso é do Putin. O Kremlin envenenou a vida do seu próprio povo. Uma vingança cruel pela Ucrânia veio do lado mais inesperado. Vocês precisam ver isso. Não percam! Daguestão. Vingança da natureza ou total indiferença das autoridades russas? É uma desgraça dessas. Século XXI. Há mais de 10 dias, o Daguestão e a Chechênia não conseguem se livrar das consequências das chuvas recordes desde 28 de março. E o problema não é que o governo esteja parado. Eles têm apenas uma desculpa perfeita. É a natureza, não temo culpa. Mas, no entanto, tá tudo, como sempre, sob controle. Mas parece apenas mais um relatório para o Putin. Até o dia de hoje, a situação no Daguestão permanece controlada por todos os órgãos do governo. Enquanto isso, na República, não há luz, nem água, nem comunicação. E os pobres russos são forçados a ajudar a si mesmos. Ajudem-nos a retirar o nosso povo. Nossos caminhões Kamaz, muitos atolam, eles não conseguem sair. E como não ter os vídeos ingênuos dos moradores para o governo? Acontece que chuvas anômalas assim nem são motivo para estado de emergência. Interessante, por que será? Incluindo os deputados de nível republicano. Mas eles disseram que não há necessidade de declarar estado de emergência. Alguns distritos receberam certa ajuda pelos seus danos materiais. Por isso, pedimos que o nosso distrito de Novolaksk também seja incluído onde há emergência. Ah, então é este o problema. Receber algum tipo de ajuda financeira, com certeza. Na verdade, vários mecanismos são ativados. Inclusive, se, por exemplo, o imóvel estivesse no seguro, poderia ser considerado força maior. E assim por diante. Ou seja, isso precisa ser analisado separadamente. Por que as autoridades temem declarar estado de emergência ou mesmo situação de emergência? Enquanto isso, no próprio Kremlin, o silêncio continua. E não surpreende, Putin provavelmente esperava que passasse. Mas não foi o caso. A barragem no reservatório de Kadiuz também rompeu. Como dizem, aqui está o troco, o bumerangue de Kakhovka. Mas, aparentemente, o que mais surpreendeu o chefe do Daguestão e o prefeito de Makhachkala foi a casa destruída, pois vieram ver justamente ela. Mas o mais interessante é a alocação do orçamento para a região, pois há 3 anos o chefe do Daguestão anunciou alegremente a maior verba, 12,5 bilhões de rublos. Mas para onde foi esse dinheiro todo? Certamente não foi para o reforço e modernização da cidade. Nada foi feito. Consequentemente, se algo foi feito, foi apenas no papel. Isso significa que o dinheiro foi para o bolso dos políticos. E a região não estava nada pronta para a crise que surgiu. Ou seja, nada. Nem o esgoto limpo, nem a barragem reforçada. Enfim, não foi feito absolutamente nada. Tudo bem, casas de moradores foram destruídas. Mas a infraestrutura crítica, com certeza, é outra história. Ou será que não? Nas subestações que alimentam quase metade de Makhachkala, parece que também não foi tomada nenhuma medida. Bem, poderiam ao menos ter colocado os sacos de areia, mas enfim. Tudo na Rússia de hoje é feito, com o perdão da palavra, de qualquer jeito.
Não vamos dar nome aos bois. Todo mundo sabe como é, pelas coxas. Porque o governo está preocupado exclusivamente com a guerra. E todo o dinheiro vai para a guerra. Além disso, estão um pouco preocupados em restringir a informação e fechar a internet. Essas são as duas únicas preocupações que o governo tem. Para as pessoas, diremos mais uma vez, Putin não dá a mínima, absolutamente nada. Putin acordou. Ou fingiu que estava dormindo esse tempo todo. O dono do Kremlin finalmente se ocupou com Daguestão, e de forma bem séria. Recebeu relatórios por telefone sobre a situação na região. Bem, porque agora, isso está bem claro, porque fomos atingidos pela segunda vez, né? E houve vítimas humanas. E ele precisava dizer qualquer coisa em algum lugar, né? E como dizem, se isso realmente levar à renúncia do chefe do Daguestão, é uma forma de preparar a opinião pública de que Putin está presente, Putin está atento, ele está no comando. Se você achava que ele estava escondido em um bunker, não é bem assim. E a questão aqui não é a vingança da natureza pela guerra sangrenta contra a Ucrânia, mas sim que o próprio sistema é incapaz de lidar com tarefas básicas onde deveria haver controle e responsabilidade, a corrupção e indiferença. Quando o governo não depende em nada das pessoas, não há interesse desse mesmo governo em reagir a tempo, porque o governo acredita que nada depende dessas mesmas pessoas. E só quando o problema se torna, relevante para as relações públicas, eles são forçados a reagir de qualquer jeito. Só para constar, foi assim que o Putin reagiu. Como resultado, qualquer chuva forte ou inundação se transforma novamente em uma catástrofe que poderia ter sido evitada. Mas o governo, vez após vez, não faz nada a respeito. Simplesmente porque, no fundo, não se importa. Explosão inesperada em Budapeste, eleições podem nem ocorrer, Orbán não pode ser parado, espasmos de morte de Moscou no coração da Hungria. Os Estados Unidos soltaram a mão do premier. A visita de J.D. Vance não seguiu o roteiro planejado. Isso aconteceu de repente. A oposição faz novos contatos com Washington. E para o premier já prepararam a cela na prisão. Detalhes na reportagem. Viktor Orbán continua a sabotar as eleições na Hungria. A história da falsa explosão do gasoduto pela Ucrânia não funcionou. Por isso, agora apostam no estado de emergência no país. E no adiamento da votação. Enquanto isso, até o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, voou para apoiar Orbán em sua agonia pré-eleitoral. A propósito, pela primeira vez na história da Hungria, ele também tentou atrair o restante do eleitorado indeciso para o lado do atual premier, discursando em um comício em seu apoio. Analistas acreditam que isso pode funcionar em parte. Também é muito interessante ver como esse campo eleitoral instável vai apoiar a visão do presidente Trump de que Orbán deve continuar seu trabalho como primeiro-ministro, porque houve, por exemplo, um precedente no ano passado, quando os Estados Unidos apoiaram Javier Milei na Argentina. Isso foi nas eleições parlamentares de meio de mandato, e ele ganhou força lá, reforçando suas posições. No entanto, Orbán recebe muito mais ajuda de Moscou. Lá, eles estão prontos não apenas para fazer campanha, mas para agir. O resultado, dizem analistas, foi a história da tentativa de explodir o gasoduto. E agora os esforços para sabotar as eleições como um todo. O arsenal pode ser bastante amplo. A questão é a seguinte: até que ponto a sociedade húngara confia nisso? Bem, se virmos. Basicamente, muitas dessas coisas são mal feitas e isso é, digamos, bem visível. Considerando que estrategistas russos trabalham na campanha de Orbán e que a diferença aumenta em vez de diminuir, isso também é bem revelador. Orbán também veio às pesquisas, por isso, a cada dia ele se torna mais perigoso, explicam os especialistas. Ele já não tem muito a perder. E, faltando poucos dias no cargo, a equipe do premier húngaro pode chegar a qualquer extrema. Para Orbán, estas eleições são uma questão de vida ou morte. Durante todo esse tempo no poder, considerando que provavelmente era difícil para ele imaginar que um dia seria substituído, ele obviamente baixou a guarda. E muitos falam sobre penas de prisão absolutamente reais, que Orbán pode pegar por todas essas manipulações que cometeu enquanto estava no cargo. Principalmente as relacionadas ao financiamento vindo do Kremlin.
À lista de submissões de Orbán a Moscou, a Bloomberg adicionou mais uma recentemente. Assim, jornalistas tiveram acesso à transcrição de uma conversa entre Orbán e Putin, onde Viktor disse estar pronto para fazer o máximo para ajudar Putin na guerra na Ucrânia. E até se comparou ao rato da fábula que ajuda o leão a sair da jaula. Como mostra a transcrição, essa fala provocou risos em Putin. E a informação em si, obviamente, derrubou ainda mais a popularidade de Orbán. Na Hungria, os sociólogos já dizem que isso indica, na verdade, que haverá não apenas a troca de um novo líder, um novo primeiro-ministro, mas uma mudança no sistema que Orbán construiu ao longo dos últimos 16 anos. Isso também é evidenciado pelo maior interesse dos Estados Unidos na Hungria, segundo alguns analistas. Considerando os acordos com Washington para a compra de gás liquefeito, a visita de Vance pode ser um desejo dos Estados Unidos de garantir os contratos, independentemente de uma mudança de governo no país. Trump, que também critica a União Europeia, decidiu ocupar os espaços que antes eram ocupados pela Rússia. Por isso, não descarta o cenário de que, se o governo húngaro mudar, esse mecanismo de aumento no fornecimento de recursos energéticos alternativos dos Estados Unidos, em vez dos que vinham da Rússia, ele será mantido. O que é especialmente importante diante do fato de que agora, devido ao conflito no Oriente Médio, os preços do petróleo e do gás estão subindo. Quanto aos cidadãos comuns, parece que eles finalmente entenderam tudo. As promessas do então jovem Orbán e do partido Fidesz, feitas há mais de 15 anos, nunca se tornaram realidade. E, em alguns aspectos, a situação só piorou. Especialmente no que diz respeito ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Sabemos que a reforma judicial lá está totalmente parada. A reforma do judiciário está suspensa. E a reforma dos direitos humanos também enfrenta grandes críticas no momento. E também hoje, entre todos os 27 países da União Europeia, em termos de corrupção especificamente, a Hungria está em último lugar. Os húngaros, que conhecem bem a corrupção, agora têm a chance de mudar suas vidas. Se eles vão querer isso, veremos já no dia 12 de abril. Aconteceu. Putin tá vendo drone da OTAN em todo lugar. O homem do bunker ataca, acusando os países bálticos de investidas contra a Federação Russa. Zakharov e Peskov já não sabem mais por onde gritar. Lituânia, Letônia, Estônia, o ditador não dá conta deles. Putin tá se contorcendo em seu gabinete. Ucrânia e Japão apertaram as mãos, com tecnologias de drones de ponta em jogo. Nossos drones parecem ter cumprido seu papel. Moscou não pode fazer nada. Será que este é o prenúncio de um fiasco épico? Confere. A Rússia ameaçou os países bálticos por causa da Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, fez ameaças veladas aos países bálticos, acusando-os de supostamente cederem seu espaço aéreo à Ucrânia para ataques em território russo. Zakharova ressaltou que os países bálticos receberam um aviso devido. Esses países receberam um aviso apropriado. Se os regimes desses países tiverem bom senso o suficiente, eles darão ouvidos. Senão, terão que lidar com a resposta. Segundo alegações do lado russo, os países bálticos estariam permitindo que a Ucrânia use seu espaço aéreo para ataques a portos russos no Mar Báltico. Trata-se de ataques de drones que, segundo a versão da Rússia, poderiam ter sobrevoado o território desses estados. Após os primeiros casos de drones ucranianos atingindo o território dos países bálticos, o espaço de informação russo começou a espalhar a versão de que o céu foi cedido à Ucrânia. Ao mesmo tempo, não há confirmações oficiais de tais acusações por parte dos próprios países bálticos. Acho que tudo isso deve ser interpretado como tentativas de pressão sobre esses países para que parem de prestar apoio à Ucrânia. Ao mesmo tempo, é sabido que não há fatos de que a Ucrânia realmente envie seus drones pelos países bálticos para atacar o Mar Báltico. Mas é bem difícil para a Rússia aceitar calmamente essa situação que, além de destruir as exportações de petróleo russas, também desfere golpes bastante dolorosos no regime de Putin, em sua estabilidade e em como, na verdade, o próprio regime tenta se posicionar como invencível.
Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez declarações semelhantes, também sugerindo uma possível resposta à Europa por supostamente ceder o céu à Ucrânia para ataques contra a Rússia. Moscou tomará medidas se os países da União Europeia realmente estiverem cedendo espaço aéreo para ataques de drones contra a Rússia. Certamente, acreditamos que, se houver a cessão de espaço aéreo para a realização de atividades terroristas hostis contra a Federação Russa, isso nos obrigará a tirar as conclusões devidas e tomar as medidas cabíveis. Diante da intensificação dos ataques ucranianos à infraestrutura militar e energética da Rússia, especialmente na região do Mar Báltico, a Rússia reforça a retórica contra os países membros da OTAN na região. Na verdade, os russos sabem muito bem que os drones ucranianos não passaram pelo território da Lituânia, Letônia e Estônia, mas estão apenas aproveitando o momento para intimidar os vizinhos. Os russos tentam intimidar psicologicamente os países bálticos para que reduzam o apoio à Ucrânia, caso contrário, ameaçam com uma invasão militar direta, o que se alinha perfeitamente com inúmeras declarações na mídia mundial, bem como com as teses de Trump, de que ele não ajudará os países da OTAN caso sofram algum ataque militar. Na verdade, todas as acusações da Rússia são infundadas. Todos sabem disso muito bem. Não há provas, mas a Rússia tenta novamente pressionar os vizinhos, usando a guerra na Ucrânia como argumento. Mas isso não é tudo. O Kremlin entrou em pânico com a cooperação entre a Ucrânia e o Japão no campo das tecnologias militares de drones. Maria Zakharova afirmou que tal parceria prejudica os interesses de segurança da Rússia. Ao ajudar o regime neonazista de Zelensky, o Japão se envolve cada vez mais no conflito em torno da Ucrânia, causando assim danos adicionais às relações com a Rússia, que se degradaram seriamente por culpa de Tóquio. Recentemente, a empresa japonesa Terra Drone Corporation assinou um acordo de cooperação estratégica com a empresa ucraniana Amazing Drones, que desenvolve e produz drones interceptadores. A Terra Drone anunciou a intenção de aumentar sua presença na Ucrânia. Na Rússia, porém, a cooperação entre o Japão e a Ucrânia não foi bem vista. Dadas as sistemáticas provocações criminosas da Ucrânia usando drones contra alvos civis em território russo, consideramos tal passo, claramente apoiado pelas autoridades oficiais, como abertamente hostil e prejudicial aos interesses de segurança do nosso país, incluindo a proteção da população civil. É óbvio que tais decisões não contribuem para uma resolução rápida da situação na Ucrânia, apenas prolongando as hostilidades. Gostaríamos também de lembrar que as armas que representam uma ameaça ao nosso país e aos nossos cidadãos, bem como as instalações de produção que as criam na Ucrânia, são alvos militares legítimos para as Forças Armadas da Federação Russa. Tal retórica é usada pelo Kremlin para legitimar ataques à infraestrutura civil e industrial da Ucrânia. Na verdade, a irritação de Moscou deve-se ao fato de que a superioridade tecnológica da Ucrânia, reforçada pelo poder do complexo industrial militar japonês, acaba com os planos do Kremlin de uma rápida captura de territórios e de forçar a rendição. Choque. Kim Jong-un deixa o cargo. A filha do ditador lidera a Coreia do Norte. O mundo estremeceu com a manobra. Em Pyongyang, a operação ultrasecreta sucessora foi lançada oficialmente. Toda a verdade sobre o legado sangrento e os planos de Pyongyang. Veja agora mesmo. Kim Jong-un tá perdendo pra Bé. Estariam preparando um substituto para o ditador norte-coreano? A Coreia do Norte intensifica a preparação da filha do líder Kim Jong-un, Kim Jong-un, como sua potencial sucessora. Isso foi relatado pelo Serviço de Inteligência sul-coreano. Kim Jong-un tem aparecido cada vez mais em público nos últimos anos. Isso reforça os rumores de que ela pode se tornar líder do país na 4ª geração. Em março, a mídia estatal norte-coreana publicou um vídeo de Kim Jong-un e sua filha Kim Ju-ae ao volante de um novo tanque. Isso aconteceu depois que ela disparou um fuzil em um campo de tiro anteriormente.
De acordo com a mídia estatal da Coreia do Norte, Kim Jo-ae teria nascido no início dos anos 2010. Em setembro, ela fez sua primeira viagem pública ao exterior junto com seu pai. A propósito, a Coreia do Norte nunca confirmou a idade de Jo-ae. Vale lembrar que Kim Jong-un permitiu que sua filha aparecesse em público pela primeira vez durante o lançamento de teste de um míssil balístico intercontinental, em novembro de 2022. Ela participa ativamente e é responsável pelo Programa de Mísseis da Coreia do Norte e pelo Programa Nuclear da Coreia do Norte. Ou seja, em princípio, as direções prioritárias que o próprio Kim Jong-un define como principais, ele confiou, ou melhor, integrou de fato sua filha nelas, de qualquer forma. Isso poderia ser um sinal de que Kim está preparando uma substituta em potencial. Ao mesmo tempo, isso não deve acontecer tão cedo, já que Kim Jong-un não tem problemas graves de saúde e dificilmente entregaria o poder a alguém. Kim Jong-un realmente não pretende, de maneira alguma, entregar o poder para fora de sua família, de fato. A única coisa que talvez ainda possa ser vista como uma certa competição política interna é a competição justamente entre o próprio Kim Jong-un e sua irmã. Mas agora ele mudou um pouco o posicionamento político interno dela, justamente para que ela passe a se concentrar mais na colaboração, no trabalho realizado dentro do partido. A dinastia da família Kim governa a Coreia do Norte por 3 gerações desde a sua fundação. Kim Jong-un chegou ao poder após a morte de seu pai em 2011. O início da era de controle total de Kim foi marcado pela execução exemplar de seu tio em 2013. As acusações de traição foram apenas um pretexto para eliminar um rival influente. Esse ato de crueldade mostrou a todas as elites que o novo líder não pararia por nada pelo poder absoluto. Ele é, provavelmente, de sua família se compararmos seu governo, com o do avô e o do pai, o de conteúdo mais, totalitário. E para o Kim Jong-un, a vida humana não significa nada. E isso não são apenas palavras, isso é, assim, uma análise de suas atividades. Porque na Coreia do Norte há uma fome permanente há muitos anos. As pessoas trabalham por comida. Para conseguir comida na profundamente isolada Coreia do Norte, as pessoas precisam trabalhar em empresas militares. Kim Jong-un. A ditadura de Kim Jong-un se baseia em expurgos sangrentos que não poupam nem parentes próximos. Por isso, a súbita exposição de sua filha é provavelmente apenas uma tentativa de mostrar uma imagem de homem de família e a estabilidade do regime, antes muito fechado. Loucura na Casa Branca. Donald Trump cruzou oficialmente a linha além da qual só resta o esquecimento político. O presidente dos Estados Unidos caiu em total loucura, aterrorizando todo o Capitólio. Rebelião em Washington. Até os republicanos estão em pânico com o comportamento de Trump. Seus próprios aliados estão abandonando o líder da Casa Branca. É o fim. Democratas e republicanos se unem para deter o louco. Veja os detalhes. Após essas declarações obscenas e ameaças nas redes sociais, alguns políticos americanos reagiram com alarme e questionaram o estado mental do presidente Donald Trump. Abram a porra do estreito, seus bastardo louco, ou vocês vão viver no inferno. A ex-congressista republicana e fiel aliada de Trump, Marjorie Taylor Greene, criticou a política do presidente na Rede X, onde escreveu que Trump simplesmente enlouqueceu. O estreito está fechado porque os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra não provocada contra o Irã, baseada na mesma mentira nuclear que espalham há décadas. Sobre o fato de que, a qualquer momento, o Irã poderia desenvolver armas nucleares. Sabe quem tem armas nucleares? Israel. Eles são mais do que capazes de se defender sozinhos, sem que os Estados Unidos lutem por eles, matem inocentes e crianças e paguem por isso. As ameaças de Trump de bombardear usinas e pontes prejudicam o povo iraniano, o mesmo povo que Trump alegava está libertando. Taylor Greene foi fiel a Trump por muitos anos, mas em junho do ano passado, criticou os ataques ao Irã e afirmou que isso era um recuo da promessa de campanha de
colocar a América em primeiro lugar e evitar guerras caras no exterior. Após a renúncia da procuradora-geral Pam Bondi, Trump planeja grandes mudanças no gabinete, pois está cada vez mais frustrado com as consequências políticas da guerra com o Irã. A Reuters relata isso citando suas fontes na Casa Branca. Qualquer mudança potencial poderia servir como um reinício para a Casa Branca antes de um período político difícil. A guerra de 5 semanas levou ao aumento dos preços da gasolina, à queda na aprovação de Trump e ao aumento dos temores sobre as consequências para os republicanos antes das eleições de novembro. Reuters. Ele acredita que suas decisões são perfeitas, corretas. O fato de não haver resultados não se deve a decisões ruins, mas à sabotagem. Estão tentando derrubá-lo. Ele quer demitir Tulsi Gabbard, a chefe da Inteligência Nacional, porque não gosta dos dados de inteligência. Ele não gosta que eles sejam pessimistas, porque ele fala de uma coisa, mas a inteligência diz que o Estreito de Hormuz não será liberado tão cedo. Várias fontes relatam que Tulsi Gabbard, diretora de inteligência nacional na administração Trump, e o secretário de comércio Howard Lutnick estão entre aqueles que podem ser potencialmente demitidos. Mas isso se deve apenas ao fato de dizerem coisas reais e simplesmente não concordarem com o que Trump propõe. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, afirma que o que Trump escreve lembra a tirada de um louco desequilibrado. Ele ameaça cometer crimes de guerra e afasta os aliados. Essa é a essência dele. Mas não é a nossa essência. Nosso país merece algo muito melhor. Trump prometeu isolacionismo na América. Prometeu acabar com conflitos de política externa e focar no renascimento interno. Em vez disso, ele trouxe problemas globais para o primeiro plano, desde ameaças à Groenlândia até o início de uma guerra com o Irã. Agora, sua política levou os Estados Unidos a perderem aliados. Como na escola, um valentão diz: ou faz assim, ou eu te bato, te xingo e te dou uns cascudos. E como Trump foi assim a vida toda, desde a escola, e isso funcionava para ele, e agora no entorno da Casa Branca também funciona. Ele decidiu que isso funcionaria também em nível global. Enquanto os europeus a princípio não conseguiam entender qual era a intenção dos americanos, qual era o plano, onde sob essas camadas de idiotice se escondia a política. O comportamento e o modo de comunicação de Trump fazem com que ele tenha cada vez menos apoiadores, mesmo em seu círculo íntimo. Ele não aceita outro ponto de vista, tem que ser do jeito dele e de mais ninguém. Muitos políticos e analistas dizem que, do ponto de vista estratégico, a guerra com o Irã fracassou. E tudo isso pode levar até ao impeachment de Donald Trump. Por hoje é só, mas vejam mais notícias quentes do Front na nossa próxima edição.